com vocês? Segunda-feira, dia 19 de outubro. Estamos iniciando mais uma semana. E como vocês estão? Como passaram o final de semana? Espero que todos tenham passado um bom final de semana, tenham brincado, tenham se divertido, tenham aproveitado bastante, mas tendo todo cuidado, não é verdade? Usando máscara se for sair de casa, tendo cuidado com a limpeza das mãos, usando álcool gel, álcool líquido, tá? Vamos continuar tendo todo cuidado porque esse vírus ainda não foi embora, ok, amores? Todo cuidado, por favor, tá? Olha só, meus amores, hoje, na nossa aula de geografia, no nosso início de semana, vamos começar utilizando o nosso livro Atividades Complementares. Isso mesmo, vamos utilizar o nosso livro Atividades Complementares, tá? Hoje, em geografia, vamos ver o assunto, as diferentes paisagens urbanas e rurais. Esse assunto está no nosso livro Atividades Complementares, na página 29. Lembrando que vou resolver com vocês algumas atividades aqui em classe e na aulinha do Meet nós resolvemos as atividades de casa, ok, amores? Então vamos lá. Paisagens urbanas, paisagens rurais, nós já estudamos isso, não já estudamos? Estudamos sim. Na nossa aula de geografia, no nosso livro, nós já estudamos como são as áreas urbanas e as áreas rurais. Você lembra? Não? Vamos fazer uma pequena revisão. Olha só, meus amores, a vida nas áreas urbanas são mais agitadas, mais movimentadas, as pessoas têm mais atividades, levam uma vida mais corrida, existem mais construções, mais prédios, mais comércios, mais veículos na rua, tá? E na área rural, tia, como é a vida na área rural? A vida na área rural geralmente é uma vida mais tranquila, uma vida mais calma, existe mais verde, mais plantações, geralmente as pessoas se conhecem pelo nome, as construções são poucas, umas afastadas das outras, é uma vida mais tranquila, não tem essa agitação da cidade. Mas agora nós vamos ver as diferenças na paisagem urbana e na paisagem rural. As paisagens urbanas são diferentes por causa do tamanho e da forma. Como assim, tia? Por exemplo, existem cidades pequenas, cidades grandes e as metrópoles. Tudo isso nós já estudamos. Lembra até que eu disse que Recife é uma metrópole, porque é uma cidade bem desenvolvida, tem um centro comercial, tem um aeroporto, então por isso ela é considerada uma metrópole. Nas cidades existem locais de moradia com diferentes preços. Por exemplo, existem bairros com casas mais simples, bairros que a maioria das residências são prédios, bairros em que existem comunidades, pessoas que moram em casas bem simples e muitas vezes até inapropriada para a moradia, como barracos, né? Como as antigas palafitas que existiam aqui no bairro de Brasília Teimosa. Então existem algumas mudanças em relação à moradia, algumas diferenças em relação à moradia, tá? Existem bairros bem desenvolvidos, bairros bem ricos e existem bairros mais simples que ficam na periferia da cidade, ok? Na paisagem urbana nós encontramos também várias indústrias, vários comércios, encontramos centros históricos, construções bem antigas. Por exemplo, se nós formos ao centro do Recife, no bairro do Recife Antigo, nós vamos ver casarões antigos, tá? O próprio nome até já diz, né? O bairro do Recife Antigo, onde Recife começou a surgir perto do Porto do Recife, onde a cidade de Recife se desenvolveu, tá? Se nós formos também para Olinda, no Alto da Sé, nós vemos várias construções antigas, vários casarões, várias igrejas, que também caracterizam a área urbana. Não é porque a construção é antiga que ela é considerada rural, não, tá? A construção é antiga, é chamado de centro histórico ou casarões antigos e são protegidos pela acultura, são protegidos por lei, tá? Não podem ser derrubados, não podem ser modificados se
o secretário de Cultura ou a Secretaria de Cultura não autorizar, ok? E as paisagens rurais. Quais as diferenças acontecem nas paisagens rurais? Como eu já disse, são paisagens mais simples, mas a vida é mais tranquila, nós vemos a predominância do verde, né? Principalmente das plantações que ocorrem na área rural, mas também a plantação, o pasto, o campo é utilizado, além das plantações, é utilizado para a pastagem, para a criação de animais. As paisagens rurais são diferentes por causa do tamanho, do modo e da forma como ele é utilizado. Por exemplo, construções pequenas, tá? Casas pequenas no campo, na área rural, são chamadas de sítios ou chácaras. Já grandes propriedades nas áreas rurais são chamadas de fazendas. O espaço das áreas rurais é utilizado para grandes plantações ou pequenas plantações ou criação de animais, tá? As grandes plantações são aquelas em que eu planto e eu revendo para minha própria cidade, para outro estado ou até mesmo para outro país. E as pequenas plantações são as chamadas plantações de subsistência, que eu planto para o meu próprio sustento ou apenas para o comércio local, tá? Então eu posso utilizar a minha área rural, a minha paisagem rural para plantações, posso utilizar para a criação de animais, como bois, vacas, cavalos, porcos, eu posso utilizar essa área do campo. Olha só, amores, agora nós vamos pegar o nosso livro e vamos fazer a tarefa de classe e eu vou explicar a tarefa de casa também, tá? A página 30, ela vai para casa. O primeiro e segundo quesito diz assim: encontre palavras relacionadas às paisagens e ao uso do espaço no diagrama e complete as frases corretamente. Então você vai procurar as palavrinhas no diagrama e vai completar a letrinha A e a letrinha B, tá? E no segundo quesito tem: observe as duas imagens abaixo e logo depois escreva quais são, em sua opinião, os elementos que mais caracterizam e diferenciam a paisagem urbana da paisagem rural. Tem aqui as duas imagens, o que diferencia a paisagem urbana da paisagem rural, tá? E agora nós vamos responder juntinhos a página 31, o terceiro, o quarto e o quinto quesito. Vamos lá? Olha só, o terceiro quesito diz o seguinte: escreva o nome das paisagens urbanas apresentadas a seguir. Eu tenho aí 8 paisagens, tá? Terceiro quesito. A primeira é o centro comercial. Coloca aí, centro comercial. Ao lado de centro comercial eu tenho uma indústria. Coloca aí também, indústria. Embaixo de centro comercial eu tenho construções antigas, ok? Embaixo de indústria eu tenho imagens de crianças brincando, eu tenho um parque, tá? Embaixo de construções antigas eu tenho um restaurante, coloca aí, restaurante. Tá? A próxima imagem eu tenho casarões antigos, assim como tem lá em Olinda, é chamado de centro histórico. Coloca aí, centro histórico. Tá? A sétima imagem tem aí umas barraquinhas, uma feira. Você pode colocar ou comércio ou feira, tá? Comércio ou feira, porque na área urbana também nós temos feiras, tá? E a última imagem é uma igreja, ok, amores? Então, acabamos de responder o terceiro quesito da página 31 do livro Atividades Complementares. Aí nós vamos para o quarto quesito, que diz o seguinte: compare as imagens a seguir e escreva qual é a mais antiga e quais foram os elementos que levaram você a essa conclusão. Olha só, na primeira imagem eu tenho casas antigas, eu tenho construções antigas, tá? Provavelmente num centro histórico, são construções simples.
E na imagem 2 eu tenho construções modernas, eu tenho prédios bem altos, espelhados, todo modernizado, prédios atuais, ok? Aí a pergunta diz, compare as imagens a seguir, nós acabamos de comparar, e escreva qual é a mais antiga. A mais antiga é a imagem 1. Vamos lá, aqui ó, quarto quesito, a mais antiga é a imagem 1. Só que ainda não terminou não, tá? Foi a primeira pergunta. Qual é a mais antiga e quais foram os elementos que levaram você a essa conclusão? Observando as imagens, nós vemos que a imagem 1 são construções simples, construções antigas, e a imagem 2 são construções atuais e mais modernas. Vamos lá colocar? Na imagem 1, temos construções antigas, simples, e na imagem 2, as construções são atuais e modernas. Atuais e modernas. Ok, amores? E, para concluirmos, tem o quinto quesito. Observe as diferentes propriedades rurais a seguir e classifique cada uma delas de acordo com o tamanho. Lembra, eu disse logo no início, pelo tamanho, se a construção for uma construção pequena na área rural, ela pode ser chamada de sítio ou chácara, e se for uma grande construção na área rural, ela é chamada de fazenda. Aí a primeira imagem, tem uma casinha simples, mesmo sendo de primeiro andar, mas é uma casa simples, então ela é chamada de sítio ou chácara, e a imagem 2 já é uma casa bem maior, um terreno bem maior, é uma fazenda. Vamos lá colocar. Quinto quesito, primeiro quadrinho é um sítio ou chácara, e no segundo quadrinho é uma fazenda. Ok, amores? E para casa também vai a página 32, que nós temos o sexto e o sétimo quesito, que diz o seguinte. Sexto quesito. Observe como os espaços rurais abaixo foram utilizados. Escreva as semelhanças e as diferenças entre eles. Tem duas imagens, você vai colocar semelhanças e diferenças, tá? E o sétimo, observe o território de um município na imagem abaixo e pinte de acordo com a legenda. De vermelho a área urbana, de verde a área rural. E esse trabalho em grupo aqui, a gente vai conversar sobre ele na aulinha do Meet, ok, amores? Mas olha só, para casa vai livro de atividades complementares, página 30, primeiro e segundo quesito, e página 32, sexto e sétimo quesito, ok, amores? Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos encontramos já já na salinha do Meet ou amanhã aqui no YouTube, tá? Beijo, até daqui a pouco ou até amanhã. Tchau!